Bem-vindos ao Surtadamente! Ao melhor podcast para sua mente e para o seu coração. E Flávia, hoje nós temos um tema muito legal que é sobre o transtorno do espectro autista. Um tema de extrema relevância nos dias de hoje. E está tão presente cada vez mais nas nossas vidas. Mas antes da gente falar sobre esse tema, eu quero apresentar a linda, maravilhosa, melhor psiquiatra do Brasil, doutora Flávia Sano. Sou eu. É você. E o lindo, maravilhoso também, Paulo Siqueira, psicólogo, melhor psicólogo do Brasil. Obrigado. E eu fiquei muito emocionado porque pela primeira vez ela falou de forma espontânea. Gente, mas a gente tem muita coisa para falar hoje, né, Não, Flávia? e nós dois juntos somos... É verdade, nós somos o quê? Surtadamente. Literalmente surtados, vocês viram só pelo começo. Mas ó, tem muita coisa pra gente conversar, então espera até a vinheta, porque você vai aprender muito hoje no episódio, tá bom? Então, ó, roda a vinheta. Flávia, antes da gente começar o nosso episódio de hoje, a gente não pode esquecer do nosso patrocinador. Vale Sul Shopping, Espaço Saúde. Que é um espaço incrível, com várias clínicas e que tem uma meta aí que é parecida com a nossa, né, Flávia? Ele se importa muito com a saúde mental e o bem-estar das pessoas. Então, obrigado, Vale Sul Shopping, por estar aí junto conosco nessa missão. E também a gente não pode esquecer de um apoiador que é muito importante e que os nossos episódios são gravados aqui, que é o filhinho da doutora Flávia, que é a doutora Neuza. Sim, é o nosso espaço aqui, a Clínica Etos. Uma clínica maravilhosa que você já chega aqui, você já sente extremamente acolhido. É maravilhoso aqui, gente. Sou suspeito de falar, né, Flávia? É. Flávia, mas vamos agora para o que interessa, que é sobre o nosso episódio de hoje, que é o transtorno do espectro autista, que nós estamos aqui com uma convidada maravilhosa. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, gente. Doutora pelo espaço. Ariane Fadel. Isso. Psiquiatra infantil aqui da Clínica Etos. Você está aqui uns 2 anos. Sim, há 2 anos. Sim, é um orgulho imenso, de verdade, né, ter você aqui com a gente, uma profissional assim muito diferenciada, tá? E ela faz 11 anos que ela é psiquiatra, 9 anos em psiquiatria infantil. Trabalha aqui na Clínica Etos de segunda e de terça, né? Os outros dias ela fica em São Paulo, que ela trabalha na Unifesp, no ambulatório da Unifesp, no ambulatório de toque, de tique e de TDAH. Uau, né? que legal. E é também, o que mais? Na Unifesp, acho que foi onde eu me formei, né, e onde que eu fiz toda a minha carreira, né, de estudos aí, a parte acadêmica, né, e aí fui acompanhando os professores, tomando gosto por esse ensino, pela aprendizagem, né, ensinando os novos residentes e caminhando nos estudos, começando com um projeto de pesquisa e indo, né, se desenvolvendo na área. Eu que tenho a agradecer, né, pelo espaço e pela acolhida, né, de quando eu vim para São José, porque essa mudança ficou mais fácil com o acolhimento de você e da Neuza, né, acho que tudo ficou mais fácil. É um grande prazer e a gente se dá super bem, né, e a gente compartilha aí mãe, filho, pacientes aí, né, e assim... E ela é uma excelente profissional, que eu indico, assim, de olhos fechados aqui. E o coração da Flávia que nem de mãe, né? Sempre... Cabe mais Sempre vários. cabe mais vários. Agora sim, vamos pro assunto aqui agora. Tá. Aproveitando, gente, eu tô no meio aqui de 2 psiquiatras incríveis. O que vem a ser o TEA, né? O transtorno do espectro autista, doutora? O transtorno do espectro autista, né, é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, o que é um transtorno do neurodesenvolvimento? É caracterizado por um desenvolvimento atípico, né, que já aparece os primeiros sinais na infância, né, e ele é pervasivo. Então, ele tem que aparecer os sinais em vários locais, né. Então, o prejuízo que as crianças autistas têm, né, que são os prejuízos sociais, eles ficam evidentes em vários situações sociais que elas estão inseridas, né. Então, nas situações familiares, com os amigos, né, nas atividades de lazer, nos momentos que elas estão na escola, né? Então, acho que isso é importante. Acho que os principais, né, sinais que a gente vai vendo nas crianças autistas, né, são exatamente essas falhas na leitura social,
né? Então tem uma leitura equivocada que acaba aí levando, né, a comportamentos inadequados e às vezes algum sofrimento ao longo da vida, né? Vamos tentar exemplificar para ficar assim mais fácil das pessoas entenderem. Que sinais assim, né? E com que idade pode começar a aparecer? Perfeito. Pode começar, né? Senão você vai achar que... Acho que depende, como que é um transtorno do espectro, né? O que é o espectro? O espectro é um contínuo, né? Então tem várias intensidades, né, de sinais e sintomas. Então acho que a idade do aparecimento vai depender do nível, né, que essa criança está, vamos dizer assim, comprometida, né? Então, algumas crianças, as mães já observam os primeiros sinais, né, com 6 meses, né, a hora que a criança começa a sorrir, né, aquele sorriso social, a hora que vai mamar, que não estabelece contato visual, né, mas acho que o primeiro sinal, talvez o mais precoce, que chama a atenção das mães, é o atraso na fala. Né? Então, aquela criança que com 1 ano tá lá, vai cantar o parabéns no seu primeiro aniversário e ainda não fala. Né? Acho que esse é o principal sinal, né, que angustiam os pais, né, e que faz muitas mães buscarem, né, nesse momento a busca, né, ao auxílio médico, a busca ao tratamento, ou pelo menos para entender, né, por que minha criança... comparando com os amiguinhos, já estão começando a falar mamãe, papai, com 2 anos já está falando algumas frases curtas e os meus filhos, né, ou o meu filho ainda não fala. Né? Acho que esse é o sinal mais precoce que a gente pode observar, né, quando a gente escuta, né, os pais falando e que causam muita angústia. Né? Acho que outro sinal muito precoce é a forma de brincar. Né? Então, quando uma criança brinca, ela tem o brincar imaginativo, né? Então, ela pega a boneca e coloca a boneca para dormir, dá comidinha para a boneca e dá papinha, né? E faz brincadeira de casinha, ou menino de aviãozinho, e faz o trenzinho, o barulhinho do trenzinho, ou seja, faz cenas sociais, né? Compartilha essa brincadeira com o outro, né? E as crianças dentro do espectro têm um prejuízo nisso, né, que é um prejuízo de reciprocidade socioemocional. Né? Então, são aquelas crianças, né, que, de vez de pegar um carrinho e fazer o vum, vum, o trenzinho, tô voando, né, o aviãozinho, ele pega um carrinho e se interessa mais pela rodinha do carrinho em si, né, do que pelo brinquedo inteiro. E essa capacidade, né, Flávia, de imaginar, ela é muito desenvolvida, né? Então, é um desenvolvimento socioemocional fino muito importante, né? Então, essa brincadeira simbólica, né, é um desenvolvimento humano e também o brincar com o outro, né? O pega-pega, o esconde-esconde, né? Então, você vê que em algum momento isso tem alguma falha, né? De alguma forma. Acho que esses são os primeiros sinais que, né, vão chamando a atenção, né? Acho que o processo da alimentação, né? Então, às vezes, a criança já muito precoce, né? Quando vai a introdução dos primeiros alimentos, né? Algumas crianças começam a ter resistência, né? Não aceita determinados tipos de alimento, ou pela consistência, né? Não aceita purê, papinha, ou sopinha, não gosta de alimentos mais sólidos, né, ou enfim, né, crocantes. Então, assim, a gente vai vendo pequenos sinais, né, que a gente vê já na fase precoce do desenvolvimento, né. Eu acho assim, o bebê humano, né, a gente é ávido por contato social, né, a gente é um ser social. Então, a gente gosta da troca, desse momento, né, que a gente dá risada, que a gente compartilha, que a gente troca experiência, né? Tem aquela frase, né, que fala assim, criança adora criança, né? Se não é assim, é estranho mesmo, né? E eu acho que isso é importante até para a manutenção da nossa espécie, porque se a gente pensar, a gente é muito frágil, né? Um bebê humano, ele não sobrevive sozinho. Se não tiver alguém que dá a comidinha para ele, que dá o leite, que dá o banho, a gente
a gente é muito frágil nisso. E para isso, a sabedoria da nossa espécie precisou criar seres muito fofinhos, né? Que começa a fazer gugu dadá e sorrir para a mãe, e mostra o pezinho, não sei, para quê? Para cativar, né, essa mãe, porque ele precisa disso para sobreviver, né? Então acho que isso a gente já começa num quadro mais intenso, vamos dizer assim, a gente já vê esses primeiros sinais na primeira infância, né? E tem níveis? Assim, quando a gente fala do transtorno, a gente pode falar que existem níveis ou é todo mundo igualzinho? Não, eu acho que são vários TEAs, né? Então são várias pessoas com as suas singularidades e individualidades abarcada por esse grande guarda-chuva. Explica então nessa questão, por que agora se virou um espectro, né? Eu acho que para falar dessa diversidade, né? Então a gente pode pegar crianças, vamos pensar em inteligência, né? Com um prejuízo de inteligência até altas habilidades, né? Altas habilidades, o antigo superdotado, né? Exatamente, né? A gente pode ver crianças com ausência de fala, em extremo mutismo, até com uma loquacidade, uma fala rebuscada, né? Um mini adulto, né? Que chama atenção, né? Para aquela fala rebuscada. A gente pode observar crianças com zero contato social, até crianças que têm esse contato, mas o que eu acho importante, né? Toda criança do espectro autista tem uma falha na socialização, né? Não existe alguém autista que não tem algum nível de prejuízo, né, no aspecto socioemocional. Então, isso é da socialização. E por que falam que tem falha também na questão de comunicação? Explica, assim, o que seria essa falha. Quando a gente fala, né, nas possibilidades, a gente vê que um dos critérios é comunicação social, né? Comunicação a gente pode observar, né, a formal, né, a comunicação verbal, mas a gente também tem comunicação não verbal, né? Então, por exemplo... Que é essa que é a mais relevante, né, nesse caso. Eu acho que é a dissociação, né? Por exemplo, se a gente for observar, a gente tem um poder de adaptação do nosso comportamento a cada meio que a gente está presente, no que a gente está inserido, né? Então, por exemplo, aqui a gente está falando de uma forma descontraída, né? Se a gente tivesse, por exemplo, num jantar na sua casa, a gente estaria brincando um pouco mais. Se eu tivesse num simpósio, seria um pouquinho mais formal, né? Então, acho que essa modulação, né, da minha fala, da minha emoção, né, conforme o ambiente social e do meu comportamento, conforme o ambiente social, isso de alguma forma está prejudicado, né? Então, por exemplo, quando a gente está muito feliz, a gente modula a fala, né? Então, a gente fala alto, a gente dá risada. Então, assim, a nossa expressão facial, a nossa entonação da voz está compatível com aquela situação social, né? Se eu estou, por exemplo, mais triste, eu vou falar mais baixinho, né? Eu vou fazer uma cara de triste. Então, acho que tem uma dissociação, né, entre a situação social e aquilo, né? Então, vamos voltar lá no bebê, né? Então, assim, um bebê aponta, né? Ele mostra para a mãe, né, com a mãozinha, com o dedinho que ele gosta, né? Vê um cachorrinho ele gosta, ele aponta para a mãe, né? Ele aponta para um amiguinho, alguma coisa que ele viu de interesse. Ele bate palminha, né? Ele faz cara de bravo ou não quero e bate o pé, né? Então, assim, ele demonstra com uma comunicação não verbal, né? Acho que tem um sinal muito precoce, né? Por exemplo, o que é dito pelo olhar, né? Então, às vezes você vê uma criança muito pequenininha com a mãe, por exemplo, chega numa situação nova, né? Numa festinha de aniversário, aí ela vê um parquinho, ela quer saber se pode ir lá brincar com as outras crianças. Ela pega, ela dá aquela olhadinha para a mãe assim, né? Olha para o parquinho, olha para a mãe de novo, a mãe dá aquele sorriso, não foi dito nada. Mas ali teve uma super comunicação, né? Ela mostrou para a mãe pelo olhar que tinha um objeto de desejo, ela retornou esse olhar para a mãe,
né? Ela entendeu que por um sorriso da mãe ela deixou e ela foi brincar, né? Então isso que a gente chama de compartilhar atenção, né? É uma comunicação muito importante. E a comunicação, que a gente fala mais da questão da percepção, que o autista às vezes não percebe questões assim do ambiente social, ou não entende às vezes uma piada, algo que está mais entre linhas. Sim. O que seria? Acho que a gente está falando um pouquinho, né, da capacidade de teoria da mente, né, algo nessa linha. Assim, a inferência, né, dos estados mentais, né, saber que o que eu penso pode ser diferente do que você pensa, ou o que a Flávia pensa sobre mim, né? Então, assim, essa capacidade, né, de inferência dos estados emocionais é algo que está prejudicado, né, dentro das crianças com espectro autista. Ou o que a gente chama de ter uma leitura do contexto todo, né? Então, às vezes, essa leitura está prejudicada e a criança, às vezes, ela não consegue ler nas entrelinhas, né? Não consegue entender sutilezas da comunicação social que passa pelo não verbal, né? Então, por exemplo, como tem uma tendência a ter um pensamento mais concreto, né? Às vezes, chega na adolescência, é difícil de entender metáfora, ironia, sarcasmo, né? Então, ficam crianças mais ingênuas mesmo, né? Ou, às vezes, com dificuldade, às vezes, por exemplo, mentira, né? É algo que não é aceitável socialmente, mas também tem uma sofisticação no sentido assim, você sabe que tem possibilidade de ter pensamentos diferentes e visões diferentes e você consegue usar aquilo, né? Apesar de ser uma coisa que a gente fala desde pequeno que não pode mentir, quer dizer, que não pode mentir. E aí, às vezes, tem uma situação ali social que a pessoa fala, ah, você gostou? E para você não chatear a pessoa, você fala, gostei, né? E a pessoa fala assim, mas mãe, você não come isso de jeito nenhum, em casa você nunca come isso, como você está falando que você come isso? Né? Então são aquelas mentirinhas, né, brancas que a gente fala, que às vezes a gente faz um ajuste social para não deixar o outro chateado, por exemplo, né? E aí a criança é muito sincera, né? E aí acaba entregando, né? E essas saias justas vão acontecendo. E a pessoa com transtorno do espectro autismo não sai disso, né? Continua sendo sincera para sempre, né? Exato. Tem aquela brincadeira do sincericídio, né? E, enquanto que a criança, depois a gente vai tendo essa malícia, desenvolve esse hábito de conseguir entender que algumas vezes a gente tem que não falar tão a verdade, né? Sim, exato. Acho que essa modulação, né, às vezes fica falho. Né? Acho que outra coisa, às vezes quando a gente chega na adolescência, né, e tem você tá lá na festinha e de repente chega o menininho que você gostava, aí sua amiga pega, dá aquela olhadinha para você, olha para o menininho, vocês dão aquele sorrisinho e todo mundo se entende, né? E às vezes essas coisas, né, de chegar num lugar novo e não entender por que as outras pessoas estão sorrindo, né? Às vezes fica um pouco deslocado nessa questão, né, da socialização. Vocês chegaram a assistir Atypical? Sim. Na Netflix? Assistiu também? Não. Gostou, Vitória? Muito. É um adolescente, né? Com TEA e é muito legal que falam muito, né, dessa questão da socialização, principalmente na fase da adolescência, né? Fica a dica pro pessoal de casa assistir essa... Sim. E você também, Flávia? O quê? Para eu assistir também. Tudo bem, Flávia? Seja bem-vinda ao Surtadamente. Tem alguma medicação? Acho que para os sintomas nucleares do TEA, né, ou seja, específicos para o TEA, não tem uma medicação. Né? A gente identifica os primeiros sinais para encaminhar uma criança para intervenção. Né? E aí, psicoterapia, né, reabilitação, TO, né, às vezes psicopedagoga, depende da intensidade, né, e do que aquela habilidade, aquele repertório que a criança precisa desenvolver. Né? A medicação, né, a psicofarmacologia, acho que fica secundária ao tratamento das comorbidades. Né? É muito comum ter criança com TDAH e TEA, né? Uma comorbidade muito comum e às vezes a gente tem que tratar o TDAH para ter algum desenvolvimento acadêmico, por exemplo.
Ou às vezes pode também ter, né, abrir quadros de ansiedade, de depressão, e aí às vezes a gente trata, né, essas questões de humor, irritabilidade, explosividade ou agressividade, né? Mas para o quadro nuclear, né, vamos dizer assim, para a questão socioemocional, ou para os comportamentos restritos e repetitivos, que é o critério B, né, isso ainda não tem tratamento. É mais multidisciplinar mesmo, né? Sim, com certeza. Pode? Então, em relação aos níveis, né? Como que assim é classificado o paciente? Se ele é nível 1, 2 ou 3, ou né, suporte 1, 2 ou 3, leve, moderado, grave? Como seria isso? O nível de suporte tem a ver com a funcionalidade da criança autista. Né? Então, hoje a gente fala que tem TEA nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. Né? Na verdade, fala de uma intensidade e o quanto de apoio, suporte a gente poderia traduzir como apoio. Né? O quanto de apoio aquela criança precisa para manter a funcionalidade dela e a autonomia nos diferentes locais. Né? Que por ser um contínuo, um espectro, né, muito amplo, cada criança tem uma necessidade, né, individualizada. Então, tem desde crianças que precisam de um apoio muito leve, né, até crianças que precisam de um apoio robusto, de AT, né, para estar desenvolvendo o repertório socioemocional, né, e ampliar os interesses, né, porque tem um interesse muito restrito. Né? São crianças que têm uma restrição comportamental por uma restrição de interesse. Né? Então, eu gosto muito de patrulha canina. Tá, Ariane, toda criança gosta de patrulha canina, né? Que criança não gosta de patrulha canina? Mas é numa intensidade muito grande, né? A ponto de, às vezes, as outras crianças convidarem para brincar de outros desenhos, né? Ou pedir para assistirem outros desenhos, e a criança não abre mão, né? Um comportamento inflexível, né? Eu só quero brincar das brincadeiras que eu gosto, só quero assistir os desenhos que eu gosto, né? Então, só quero conversar, né, sobre o tema que eu gosto, né? Então, às vezes você pega adolescentes que têm um repertório de conversa, né, uma comunicação, uma linguagem expressiva, né, adequado, mas você vê que ela é monotemática, né, então parece que é um monólogo, né, e às vezes você fica, por exemplo, dando sinais indiretos que você está cansado daquele tema, né, dá uma bocejada, olha do lado, sacode a perninha, olha o relógio, e a criança não dá conta que aquilo já está entediando o outro. Não capta os sinais, né? Exatamente. Sim. E agora, assim, tem muita gente adulta que assiste o nosso programa, né, aqui o nosso podcast, e eu percebo que muita gente tem dúvidas de uma questão que é muito comentada hoje, porém fica muito naqueles vídeos curtos de TikTok, enfim. E o TEA, que é considerado tardio, o que é? De diagnóstico tardio? De diagnóstico tardio, o então, que seria? Eu sou a Ariane, né, psiquiatra infantil, e aí eu sou psiquiatra adulto. Aí você atende TEA, já que é um quadro que, né, que se inicia na infância. Eu atendo, faço diagnósticos tardios, porque existe bastante pacientes que são TEAs e que, na verdade, tem todas as características do autismo ao longo da vida, mas que não teve ainda um diagnóstico. Não foi a um profissional, e aí ele ouviu mesmo, às vezes no TikTok, ou às vezes, né, alguém comentou, ele viu, conversou com uma outra pessoa que tinha até... Percebeu algumas características ali que foi procurar, vestia. foi estudar e começou a achar que também pudesse ter TEA, e aí acaba procurando psiquiatra, né, para investigar isso melhor, né? Então, alguns pacientes realmente, né? Só que assim, é bem difícil a gente fazer o diagnóstico, porque normalmente é nível 1, é de suporte 1, apoio 1, se for. Por quê? Porque se fosse 2 ou 3, já teria o diagnóstico, Sim. né? E assim, quando a paciente ele tem
um QI alto, uma inteligência, um raciocínio bom, ele acaba fazendo bastante adaptações. Ele consegue fazer bastante camuflagens ao longo da vida, né? E ele só vai parar para perceber que era TEA quando ele mesmo pensa e fala assim, nossa, eu me sinto com essas dificuldades, né, de social, tenho essa dificuldade de comunicação ao longo da minha vida inteira, eu sofri a vida inteira, eu camuflei a vida inteira, né, eu me cobrei a vida inteira, eu me exigi a vida inteira, mas na verdade eu tenho todas essas limitações. Aí ele vai procurar um psiquiatra, normalmente quando a gente acredita que possa ser, também pede uma avaliação, né, neuropsicológica para também sustentar o diagnóstico, chama a família, faz o diagnóstico, né, bem completo e pode acontecer sim, né? Isso aí é o diagnóstico, o TEA, né, o transtorno do espectro autista, com o diagnóstico tardio. E acontece, doutora, no caso assim, quando às vezes os pais levam a criança, aí tá ali nas primeiras entrevistas, na anamnese, aí o pai ou a mãe, às vezes mais o pai começa a se espelhar no filho e fala, eu acho que eu tenho isso daqui, eu tive isso daí quando era criança, eu tô me... São os traços, isso, né? Eu acho que isso é muito comum dentro da psiquiatria infantil, né? Porque, por exemplo, o TEA é uma doença com uma herdabilidade genética muito alta, uma das mais altas dentro da psiquiatria, né? 90% de herdabilidade. Caramba. Falou 80. 80 a É alta 90. mesmo. Então, o que é herdabilidade, né? É o componente genético que tem para causar o transtorno, né? Porque passou tanta gente na minha cabeça agora. Porque assim, a grande maioria dos transtornos mentais são multifatoriais, né? Aí, vamos dizer assim, a associação entre a predisposição genética e o fator ambiental que faz ligar ou desligar os genes, né? Que seria a nossa, que a gente chama de epigenética, né? Então, assim, é muito comum quando a gente começa a trazer, né, esses sinais precoces e pergunta, né, na anamnese da infância, é muito comum. Tem alguém na família com características parecidas, né? Aí vai, eu era assim, eu tenho um primo que era assim, meu irmão era assim, né? A recorrência entre irmãos também é alta, né? Então isso é importante também para um aconselhamento genético do casal, né? Saber da ciência, ter ciência desse risco, né? É engraçado mesmo, eu pensando em algumas pessoas, algumas crianças que eu conheço, adolescentes, realmente, se pegar alguns pais, assim, não que eu estou fazendo diagnóstico, não é isso, mas assim, realmente tem umas características muito parecidas. Eu tenho, é verdade, alguns pacientes que acabaram procurando o tratamento, o diagnóstico, né, por causa de ter um filho ou um parente, Sim, né? mas assim... Só que assim, muitos também, o que camufla às vezes muito o diagnosticar um TEA é que às vezes a pessoa tem um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, alguma outra coisa, que bipolar também, né? Que às vezes a pessoa tem desregulação emocional, tem uma dificuldade social, aí acha que é isolamento social por causa da depressão, que a pessoa sempre foi depressiva. Às vezes um desregulamento emocional que ele acaba tendo, acha que é crise de ansiedade, e vai tratando sem perceber que de fundo lá tem o espectro autista, Exato. né? Mas assim, a pessoa tá ali, tá em casa, tá ouvindo, tá desconfiada. Tem um porquê, mesmo tardiamente, ela buscar ajuda, vai fazer uma... já tô adulto, já lidei com todas as coisas que eu tinha que lidar, já camuflei ele mesmo, já aprendi. Excelente pergunta, Paulo. Obrigado. Porque assim, excelente mesmo. Porque todos os pacientes assim que acabou se fechando o diagnóstico de TEA, mesmo tardiamente, o que eles disseram? Que assim, foi na verdade uma redenção, que foi assim, uma libertação para eles. E assim, que eles deixaram de se sentir culpados. Porque a vida inteira são pessoas que se autoexigiram, porque eles queriam ser como uma pessoa típica, né? Sim. E aí se esforçaram, como todo mundo. mas não conseguia, de fato, né? Porque tem essa inabilidade. Então, assim, que a autoestima é muito baixa, né? E assim, principalmente, eles falam assim, que era um auto-perdão. Eu me perdoo, né, por ter, assim, me exigido tanto
e me criticado tanto, né? Porque eu não sou sociável, eu sou uma pessoa isolada, eu não sei isso, não consigo fazer aquilo. Então, assim, e tem essa questão que daqui para frente também, né? Ela vai, com esse autoconhecimento, né? Daqui para frente, ela vai saber o que ela pode exigir dela. E ela vai saber com que caminho ela andar. Sim. Né? E ela vai se perdoar lá do passado. Sim. Então, normalmente, você fica assim, mas o que vai ajudar? Ela não vai fazer terapia ocupacional agora, ela não vai fazer fono, ela não vai... Mas, assim, psicologicamente, para ela, é uma libertação, entendeu? Perfeito. Eu acho que abre um espaço para ressignificar sua própria história. Muito. Exatamente. Muito. Ressignifica. São coisas muito diferentes, mas quando eu recebi o diagnóstico de TDAH, para mim foi tão libertador, né, no sentido de... É parecido também. de saber assim, nossa, agora muita coisa para mim faz sentido do que eu vivi ali, né? E hoje eu levo com muito mais leveza, né, algumas características minhas. E quando você tem um transtorno, você tem uma incapacidade de manter exercendo algumas funcionalidades, né? Eu acho que alguns transtornos têm alguma dificuldade funcional e aí entraria algumas leis, né? Entraria, acho que para ajudar nisso, né? Por exemplo, na educação, né? Hoje tem o PEI, né? Que é Programa Educacional Individualizado de Adaptação Curricular para crianças dependendo do nível de suporte, né? Acho que talvez seja mais pela linha da funcionalidade. Depois eu vou aprender com a Juliana na próxima semana. Gente, mas só pra gente... Vai falar bastante. Pra gente quase encerrando aqui, eu vou jogar uma coisa aqui, acho que cada uma podia responder na sua área, né? Assim, adaptações que uma pessoa diagnosticada, uma criança diagnosticada tem e que precisa ser feito, aliás, adaptações. Enquanto criança, enquanto adulto, existem adaptações que precisam ser feitas, caminhos? Ficou clara a pergunta? Mas acho que é uma pergunta que, principalmente para a Ariane, é muita adaptação, né? Pode, né? Eu acho que não existe uma adaptação única, né? Acho que não existe uma receita de bolo, né? Toda criança precisa de X, Y, Z de adaptação, né? As mesmas. Eu acho que você precisa ver qual é a dificuldade daquela criança individual, né, em exercer o seu comportamento, a sua autonomia de vida e você vai adaptar conforme as necessidades daquela criança, né? Então, por exemplo, tem crianças que eu preciso ter na escola, por exemplo, pistas visuais, né, usar histórias sociais, né, falar para a criança quais as aulas que ela vai ter, né, para não ter uma pequena mudança na rotina e ter uma desregulação emocional. Uma criança que tem um pensamento mais concreto vai precisar, às vezes, do apoio concreto, né, do material concreto para o aprendizado. Agora, uma criança com quadro leve, às vezes, não vai precisar de tudo isso. Né? Acho que, então, a individualidade de cada um que a gente vai pensar nessa adaptação, né? O que mantém esse comportamento, né? O que a gente vai precisar adaptar. Mas é difícil pensar nisso, né? Sim, imagina. Assim, por exemplo, eu já, por exemplo, se eu peguei uma paciente nessa fase de fazendo medicina, então, assim, algumas dificuldades que ela tinha. Ela não suportava barulho. Então, abafador, né? Silenciador. Ela não conseguia expor, né, a trabalhos. Aí, né, conversando com a coordenação, tudo, aí ela lia o trabalho. Então, assim, existem coisas que é muito individual, né? É olhar além do rótulo, né? Dependendo de cada um, você vai solicitando, né, pro coordenador da faculdade, ou ela mesma, né, como mãe, e assim vai. Perfeito. Acho que vai precisar de crianças que vai necessitar até de um AT na escola, né, para ir modulando esse comportamento, né, adaptando um auxiliar de vida escolar,
né, no nível mais intenso, até outras crianças que não têm, né, não precisa de todo esse investimento. Daí vai ficar ali nas sutilezas, como a Flávia falou, né, de um abafador, de adaptar a forma de avaliação, né, de entender que talvez é muito intenso a exposição social num trabalho, ou precisa de ajuda num trabalho de grupo, né. Sim, perfeito. E vocês, doutoras, assim, você, teu público, os pais que estão assistindo a gente, tem alguma mensagem para deixar para eles? Acho que sempre uma mensagem de esperança, né? Porque eu acho que quando, pelo menos na minha área, né, quando a gente dá um diagnóstico, né, por um pai, tem um lado que é muito triste, né? E aí acho que também muito angustiante, né? Do que como é inerente, né? Esse pai vai falar: como vai ser o futuro do meu filho, né? Será que ele vai desenvolver autonomia? Será que ele não vai conseguir ser inserido no mercado de trabalho, né? Acho que são angústias que a gente escuta, né, no dia a dia da clínica. E eu acho que nesse sentido, né, a criança é muito plástica, ou seja, a criança tem muitos potenciais, né? Então uma intervenção precoce faz ela conseguir construindo o repertório social, o repertório de comunicação, se desenvolvendo cada vez mais para ficar, por exemplo, sair de um nível 3, né, 2 para um nível 1 de suporte, né, e conseguir ser inserida, né, e ter uma vida mais funcional, né, no dia a dia. Acho que uma mensagem de esperança. E você, Flávia? O pessoal que é adulto? O adulto, eu incentivo, né, a pessoa, do contrário, assim, né, que a Ariane falou, que às vezes, né, num primeiro momento, um diagnóstico para uma criança é triste, para um adulto, a maior parte das vezes, um diagnóstico tardio vem como uma libertação, vem como um alívio, porque a pessoa já passou a vida inteira com as dificuldades dela sem entender, né, sem ter um norte. E ali daqui para frente é como se ressignificar mesmo, né, a vida. E se você tem dúvida, vá sim atrás, porque vale a pena. E é isso. Doutora, se alguém quiser saber um pouco mais sobre você, quiser entrar em contato, tem redes sociais? Olha, eu sou muito tímida, a Flávia sabe disso, então eu sou avessa às redes sociais. Mas eu tenho um site, né, e também tenho o telefone da clínica, se precisar. Sim, qual né? é o seu site, doutora? É o meu nome. Seu nome? Isso. Então, como que fica? Peraí, é Ariane, doutora Ariane ou não? Isso, Ariane? acho que é Ariane Martinho. Ariane Martini. E a clínica também tem um Instagram. A clínica tem o Instagram, ela é nossa psiquiatra infantil com muito orgulho. Olha, gente, falando sério, foi maravilhoso, né? Olha quanto conhecimento. Foi uma não foi? aula. Foi, sim. né? Ela é excelente. Então, assim, com muito orgulho, ela está aqui na clínica, atende de segunda e terça, né? O nosso Instagram, né, da clínica é @clinicaetossjc. E é isso. Gente, não, deixa eu olhar aqui. Aqui, né, gente? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e também de apertar o sininho, porque, como eu sempre falo, se não apertar o sininho, vocês não vão receber as notificações. E também deixa sua mensagem, escreve o que você achou do nosso episódio, deixa algumas perguntas, sugestão de tema, enfim. E também não esqueça de nos seguir no TikTok, @surtadamente. E também, no meu caso, no meu Instagram, @psipaulosiqueira. @doutora Flávia Sano. É isso aí, gente. A gente se encontra semana que vem, na quinta-feira, às 18 horas, sempre um episódio novo. Então, ó, beijo, até semana que vem. Obrigada. Tchau, obrigado, doutora. Obrigada.